Como vocês ficaram depois de entender essa metáfora dos 7 sábios cegos? É algo que a gente fica ali na reflexão, né. Quantas informações a gente não fica com convicção, porque a gente está vendo, está ali tocando, está tendo evidência, mas talvez é uma informação distorcida e a gente precisa de mais elementos para se tornar um pouco mais sábio sobre aquela dificuldade. E eu costumo dizer que no nosso funcionamento, o que explica melhor não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de uma cabeça só e geralmente a nossa. E aí eu queria trazer uma desmistificação sobre o nosso funcionamento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um cérebro ou um neurônio, e eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque muitas das coisas do transtorno do neurodesenvolvimento, principalmente, ou de alguma outra questão, perpassa por algo que está com vocês o tempo inteiro, que é com o seu cérebro, o seu sistema nervoso, o seu modo de funcionar. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver de maneira muito lindinha, o nosso cérebro todo perfeitinho aí. Então, essa parte mais superior é o que a gente chama de telencéfalo. Ela é bem aqui mais na frente, essa parte mais frontal aqui, ó, próximo da minha testa, geralmente é o que é o último a ser maturado dentro do nosso funcionamento, que é o que a gente chama de córtex pré-frontal. Você sabia que esse córtex pré-frontal é responsável por controlar um impulso, é responsável por você tomar algumas decisões, frear um comportamento, pensar com consequência algum planejamento, trabalhar possibilidades para resolver problemas. Então, a gente tem que maturar, a gente tem que desenvolver e tem um tempo para isso. Outras regiões muito importantes do nosso cérebro estão ali na imagem, né, como por exemplo o nosso sistema límbico, o diencéfalo, a ínsula, que a gente pode depois, se vocês acharem interessante, e vai ter módulos aqui falando sobre isso, sobre como funciona cada região do nosso cérebro, para vocês entenderem o que explica melhor, né, e como é esse funcionamento do cérebro, mas que estão ali neste aparato, a sua atenção, a sua memória, a sua percepção, as suas questões relacionadas ao que você gosta, ao que você não gosta, o que te dá prazer, o que te dá medo, tá tudo aí dentro. Quem seríamos nós se não fôssemos as nossas memórias? Difícil, né, pensar sobre isso. E cada memória, cada coisinha que tá ali no nosso dia a dia perpassa por esse aparato maravilhoso que é o nosso funcionamento, principalmente considerando o nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso periférico. Então, tudo que eu for falar aqui não é longe desse conhecimento a respeito da neuropsicologia e da neurociência. Então, a gente falou um pouquinho sobre o cérebro, mas ali tem uma outra regiãozinha bem bonitinha que é o nosso cerebelo, responsável pela coordenação motora, responsável por questões relacionadas à coordenação motora fina, equilíbrio. E quando a gente for falar sobre o nosso funcionamento, a gente vai perpassar por várias habilidades ali que envolvem não só a coordenação motora, mas envolve a atenção, envolve o planejamento, envolve a regulação da emoção, e tá tudo aí dentro, tá, gente? Então, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre como funciona esse aparato maravilhoso do nosso funcionamento, mas que o nosso raciocínio é para entender principalmente essa máquina que é o ser humano. E aqui ao lado, nós temos os nossos neurotransmissores, que é essa pontinha iluminada ali, que está dentro de um neurônio. O neurônio ele também tem partes. E o neurônio é o mensageiro, é o que vai levar a informação, seja uma informação sensorial, seja uma informação pensando uma emoção, para dentro do nosso cérebro, para que a gente consiga fazer alguma coisa com isso. Então, quando eu sinto o calor, por exemplo, quando eu ponho o dedo em uma vela e eu tiro o dedo, foi porque o meu neurônio sentiu essa temperatura aqui, ó, levou essa mensagem para dentro do meu sistema nervoso central, que fez com que eu tirasse o dedo daquilo que era quente. Quando eu passo por uma situação difícil e eu capto essa informação difícil, coloco na minha cabeça, respiro, tomo uma decisão, é porque também eu consegui trabalhar essas informações aqui dentro e os nossos neurônios, eles são esses mensageiros dentro do nosso funcionamento e do nosso corpo. Então, as perguntas aqui não são distantes da base
da neuropsicologia, da base, da neurociência, e é claro que vamos falar mais sobre isso em algum outro momento, que é explicando de maneira detalhada esse funcionamento, pensando na neuroanatomia, a neurofisiologia, mas o objetivo aqui são perguntas, perguntas que você pode fazer para entender o que explica melhor alguma dificuldade no seu funcionamento e que o clínico ele vai conseguir te ajudar a entender se essas dificuldades perpassam ou não esse aparato do seu sistema cognitivo. Então vamos lá?